Olá, servidores que nos acompanham pelas redes sociais, canal YouTube e Facebook. Iniciamos nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Na semana do dia 23 ao dia 27, vamos entrevistar os candidatos a prefeito do município de Ponta Grossa, com o principal objetivo de conhecer as propostas aos servidores municipais. Foi realizado um sorteio para definir a ordem dos entrevistados, que contou com a presença obrigatória de pelo menos um dos assessores do candidato a prefeito. As entrevistas foram gravadas conforme a ordem de sorteio realizada aqui nas dependências do Sindserv. A entrevista será dividida em 4 blocos. Cada bloco terá 3 perguntas com tema específico relacionado às demandas dos servidores municipais. O tempo de resposta será de no máximo 3 minutos para cada pergunta. E ao final do 4º bloco, cada candidato terá também 3 minutos para suas considerações finais. Por isso, você, servidor que nos acompanha, não deixe de compartilhar esse programa nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp dos locais de trabalho. E no próximo bloco, retornamos com a entrevista. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindserv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores. Olá, servidores e servidoras, retornamos com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Hoje estamos com a presença do atual deputado federal Aliel Machado, candidato à prefeitura de Ponta Grossa pelo Partido Verde PV. Aliel Machado lidera a coligação Ponta Grossa em primeiro lugar, composta pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, pela Federação PSOL Rede e pelos partidos PDT e PSB. Sua vice na chapa é Liliane Chociai. Muito boa tarde, seu candidato Aliel Machado. Seja bem-vindo aos estúdios do programa Canhão na Web aqui no Sindserv. Olá, presidente Luiz, olá a todos os servidores, todos que nos acompanham. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Esse é um momento muito importante para falar sobre o futuro da cidade. Eu já tive a oportunidade de estar aqui em outros momentos falando sobre o direito do trabalhador e hoje para falar sobre o futuro da cidade. Muito bem, candidato. Então nós vamos iniciar já com um contexto geral e as perguntas elas se darão nessa dinâmica ao decorrer de toda a nossa entrevista. É importante ressaltar, e nós deixamos muito claro isso para todos os candidatos, que o sindicato hoje, esse ano, completa 35 anos de história. Nasceu no Parque de Máquinas, o famoso, atual Parque de Máquinas, que hoje faz parte da Secretaria de Obras, e de lá para cá nós estamos colocando no nosso inventário uma quantidade exorbitante de conquistas junto ao trabalhador, sempre defendendo o direito do trabalho.
Além de tudo, o sindicato hoje é composto por cerca de 5 mil servidores sindicalizados, dos 8 mil, quase 9 mil servidores aí, que são efetivos da prefeitura. Exatamente, nós temos 7.780 servidores que são efetivos, o quadro restante são de servidores comissionados, servidores estagiários, enfim, que fazem parte do quadro hoje. Ao longo de toda essa história e com todos esses dados, nós entendemos que o sindicato hoje ele formou uma rede de confiança e de respeito entre o servidor e também o executivo. E a primeira pergunta, candidato, ela já vai nesse sentido que eu já fiz essa contextualização. Hoje, dos últimos anos para cá, nós estamos tendo um contato muito próspero em relação a diálogo com a gestão do executivo. Nós estamos em conversa com todo o secretariado vem atendendo o sindicato de forma muito tranquila e com um diálogo muito produtivo, principalmente aos trabalhadores. Nós tivemos e temos a liberação de dirigentes sindicais para poder atuar para esses mais de 8 mil servidores aí da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, garantido em lei, inclusive, essa liberação de dirigentes sindicais. E também há uma discussão muito participativa, houve essa discussão e ainda há, porque há necessidade de ampliação e de adequação do plano de cargos e também do Vale Alimentação, que afeta todos os servidores, né? Toda a máquina pública de Ponta Grossa aí da Prefeitura, com os servidores que fazem parte do quadro. Além do que também nós temos grandes resultados em resolução de problemas de ordem trabalhista de forma administrativa, o que acaba dando celeridade em relação a essa resolução para os trabalhadores, que é o nosso objetivo principal. A pergunta, candidato, vai nesse sentido. Se no seu governo haverá o comprometimento em manter esse diálogo do Sindiserve com o Executivo e também apoio à liberdade sindical dos dirigentes para representar esses mais de 8 mil trabalhadores da Prefeitura. Queria parabenizar pela abordagem e dizer que não existe nenhum outro candidato nessa eleição que tenha mais ligação com os trabalhadores, com o movimento sindical, do que a nossa candidatura. Mais do que o Aliel, a minha formação política de vida se deu nos movimentos sociais. Se deu fazendo parceria aqui com o Sindicato dos Servidores, quando queriam cortar o meio passe dos estudantes, dos idosos. Eu, enquanto vereador, fiz uma lei municipal para aumentar as OPVs, operações de pequenos valores. Aquela onde o servidor não precisa entrar para o precatório e receber o que é de seu direito. Logo depois, o prefeito reviu isso. Mas eu já demonstrei, tanto enquanto gestor, presidindo a Câmara Municipal, enquanto vereador, e nas minhas lutas, meus posicionamentos enquanto deputado federal. Em Brasília, quando quiseram destruir o movimento sindical para enfraquecer o direito do trabalhador, nós fomos muito firmes. Em Brasília, quando queriam cortar o direito à aposentadoria, o direito trabalhista, colocando a culpa em cima do trabalhador, nós estávamos lá, firmes e fortes, com posicionamento correto e de muito respeito e de muito diálogo. Eu entendo, Play, que o servidor público, ele não é uma categoria que muitos falam que está trabalhando para si só e que só querem saber de aumento de salário. O servidor público, ele atende a população. Se enquanto prefeito eu quero ter um serviço de qualidade em todas as áreas, o primeiro ponto é ter um bom diálogo com quem presta esse serviço. O professor, o médico, o enfermeiro, a ACS, a zeladora, todos que fazem parte do conjunto da rede municipal de profissionais dos nossos servidores públicos. E eu sou o único candidato a prefeito da cidade que escolhi uma vice, concursada, funcionária pública do município há 30 anos, para compor a chapa comigo. Isso por si só já demonstra que não apenas nós vamos ter um diálogo, mas que o próprio servidor está dentro do nosso mandato na prefeitura. Porque a vice-prefeita, que é eleita junto com o prefeito, quando você vota no prefeito, você vota no vice junto, estará junto comigo nos ajudando a construir alternativas, a resolver os problemas que ainda não foram resolvidos, a ter um diálogo muito amplo para que a gente possa atender todas as demandas. É um desafio grande, Ponta Grossa tem muitas questões a serem resolvidas e o servidor é de fundamental importância. Encerro essa resposta dizendo que lá atrás, quando surgiu o Sindicato dos Servidores, lá no Parque de Máquinas, o meu avô era funcionário da Secretaria de Obras. Ele estava lá. Então eu tenho muito carinho e podem ter certeza que nós vamos fazer uma gestão de muita parceria e muito diálogo. Vamos lá, agora a pergunta, candidato e deputado Aliel, é sobre terceirização do serviço público.
todos sabem, e já não é novidade para nem os servidores, que o sindicato sempre foi contra e sempre será contra a terceirização de serviço público. Justamente porque nós entendemos que a prefeitura tem condições e traz servidores com qualidade para atender o serviço. Seja na área de educação, seja na área de saúde, seja em qualquer área de atendimento ao munícipe. É muito importante nós ressaltarmos que hoje a terceirização dentro da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa é uma realidade. Tanto na parte educacional, nós temos algumas serventes escolares terceirizadas já por empresas do setor privado. Temos a saúde, UPAs foram terceirizadas. Nós temos alguns médicos na rede municipal de saúde também terceirizado. E isso nós entendemos que traz, inclusive, uma quebra de vínculo. Inclusive a PENAB hoje, que é a Política Nacional de Atenção Básica, ela coloca a necessidade de fazer e de ter-se um vínculo entre o profissional e a população. E nós entendemos que nós temos servidores qualificados para atender essa população. O que falta de fato mesmo é um olhar diferenciado para esses trabalhadores. Trabalhadores tanto no prédio, da área de manutenção também já foram terceirizados e também da assistência social. Recentemente, candidato, no Estado nós tivemos aí uma surpresa que foi a terceirização da escola pública. Então nós tivemos aí esse baque esses últimos dias que houve a terceirização da escola pública e isso acaba tirando a autonomia dos servidores concursados. A nossa pergunta em relação a essa parte de terceirização é a seguinte: o senhor pretende fazer, o que o senhor pretende fazer para reverter esse quadro de terceirização no município de Ponta Grossa e se pretende também realizar concursos públicos para a contratação de servidores efetivos? Novamente uma pergunta crucial e importante. E a única candidatura que pode garantir a qualificação, a melhora do serviço público, sem privatizações e terceirizações, é a nossa. Em que pese o Masterplan tenha feito um trabalho muito bonito, com dados importantes e com sugestões fantásticas. Lá na página 118 do Masterplan tem uma proposta de privatização do ensino público em Ponta Grossa. A palavra que consta lá é privatização. Eu sou o único candidato que não assinei esse documento, porque não poderia me comprometer com algo que eu sempre lutei contrário. Nós temos parcerias público-privadas, alguns serviços que são interessantes e que não podem serem alterados, como, por exemplo, a coleta de lixo, o transporte coletivo, que são ações que implicariam até no prejuízo para os próprios servidores. Eu estou falando por causa da lei de responsabilidade fiscal, o gasto com pessoal, etc. Agora, saúde, educação, é inimaginável você querer colocar um terceiro para lucrar em cima. Nunca um serviço como esse pode ser pensado pelo viés mercadológico. A realidade que nós vivemos aqui em Ponta Grossa é que já começou esse processo. Quando você pega dezenas de servidoras, mães de família, ganhando miséria e não tendo sequer o direito de receber o próprio salário, porque a empresa fugiu, não pagou, é a precarização do serviço. Eu já tenho minha resposta. Em Brasília, quando foi aprovado a lei das terceirizações irrestritas, ela não contou com o meu apoio. Quando foi proposto esse plano que consta essa privatização, eu quero fazer uma ressalva, porque em que pese tenha sido proposto pelo Masterplan, foi uma contribuição externa da equipe técnica que montou o Masterplan, que é uma equipe muito competente, e eu acordei de assinar o plano com a ressalva de não constar a privatização dos serviços, porque eu não concordo com esse tipo de situação. Como melhorar esse serviço e como trabalhar? Contratação de novos profissionais, qualificação, menos ingerência de politicagem, não de política, política é importante, mas aquela ingerência de politicagem, aquela situação de colocar uma pessoa que não entende do assunto, que não é qualificada para tentar chefiar servidores, isso cria um problema muito grande e a gente precisa de mais servidores. Por exemplo, nos colégios precisamos de mais tutores, precisamos valorizar os servidores da área administrativa, das unidades básicas, o salário dos servidores administrativos ainda é muito aquém para que a gente tenha mais profissionais e bons profissionais que se dediquem a essa área tão importante na prefeitura que é a área administrativa. Agora, privatização, terceirização, no ensino público, na saúde pública, de jeito nenhum. Inclusive, a minha ideia é usar a nova lei estadual que trata das privatizações para poder entregar as UPAs para a fundação da universidade, tirando essa terceirização mercadológica. Vamos lá, a pergunta agora, candidato, é sobre a área de educação, piso nacional do magistério. Só para fazer um breve histórico, é importante ressaltar essa questão do piso do magistério. Em 1988 foi criada a primeira lei municipal aqui em Ponta Grossa, 4213, que dispôs sobre o Estatuto do Magistério. Naquela época ainda era chamado de Estatuto do Magistério.
E quem governava essa época a prefeitura era o prefeito Otto Cunha. Mais tarde, em 2008, houve a aprovação do piso nacional do magistério em âmbito nacional. Na época, quem estava presidindo o país era o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2010, houve a aprovação da Lei Municipal 10.375, que adequou a lei federal ao piso e que garantiu o plano de cargos aos professores, no governo do prefeito Pedro Vosgrau Filho. Em 2015, a atualização do plano de cargos pela Lei 12.269 também atualizou com o prefeito Marcelo Rangel. E em 2023, houve a atualização necessária também do plano pela Lei 14.936 no governo da prefeita Elizabeth. É lógico que ao decorrer de toda essa série temporal, houveram outras alterações, inclusive em governos do prefeito Juscelito na época e também do prefeito Péricles. A questão em si do piso nacional do magistério, ela se envolve da seguinte maneira. Na última atualização agora da 14.936, ficou garantido o repasse a todos os professores do percentual desse reajuste do piso nacional no inicial da tabela. Nós temos um quadro hoje de professores permanente e temos um quadro também de professores transitórios. E também existem percentuais conforme qualificação desses profissionais. Esse repasse não era passado na íntegra e o professor tinha complemento de salário. Agora, com essa atualização da lei, foi garantido esse complemento e a pergunta ela vai nesse sentido. Se prefeito irá fazer o repasse do reajuste em toda a tabela do quadro permanente e transitório, conforme a legislação, e não mais realizar o pagamento em forma de complemento? Play, essa é uma pergunta muito simples de responder. Eu ajudei a aprovar o piso do magistério. Em Brasília, quando tentaram acabar com o Fundeb, eu fui contrário. O Fundeb estava para ser extinto. Foram por poucos votos. E o que os meus adversários estavam fazendo quando tentaram acabar o Fundeb? Apoiando aquela política nacional que queria destruir as garantias que nós temos para a educação. Se hoje nós já temos 25% do orçamento determinado pela Constituição voltado para a educação, é porque nós temos que tratar com prioridade, porque é ela que vai resolver os problemas do futuro. É ela que pode dar a oportunidade da nossa cidade ser mais justa e do nosso país ser mais digno. E outra, é uma economia burra, porque você tem que fazer a própria complementação, é lei. Você pode ter punições. Quando você tem processos judiciais contra o município, para o servidor receber aquilo que é de seu direito, você traz ainda mais prejuízos, porque você tem que pagar juro, correção monetária, você tem uma série de situações que complica a vida de todo mundo. Ninguém ganha. O correto é você seguir o que está na lei. E se eu pudesse, se nós pudermos, nós queremos fazer ainda mais. Nós queremos uma valorização a partir do Vale Alimentação. Nós queremos que o professor tenha mais tempo de qualificação. Nós queremos melhorar os diversos instrumentos para além da sala de aula. Nós queremos que os contraturnos das crianças, de fato, sejam feitos enquanto contraturno e não apenas colocando mais estagiários e sufocando o professor, como é o caso que acontece hoje, sem contar as prioridades que nós temos que dar em relação à educação inclusiva. Eu estou falando dos alunos porque quando eu falo do servidor, eu estou falando da comunidade. E quando eu falo da comunidade atendida, eu também estou falando do servidor, que também é atingido por todas essas ações que acabam não tendo a devida atenção. Nós vamos respeitar, sim, o piso do magistério, nada de complementação, nós vamos honrar aquilo que eu lutei muito para que acontecesse. E não apenas como deputado. Eu estava na construção do Plano Nacional de Educação enquanto militante do movimento estudantil, quando eu estava na universidade, ajudando nas audiências públicas. Eu estava lá na Câmara Municipal de Vereadores enquanto vereador, lutando contra o cabidão, a criação de cargos apenas por acordos políticos, para poder valorizar o servidor, com responsabilidade, com seriedade, com controle dos gastos públicos, para que a gente não corra o risco de acontecer o que aconteceu no passado, onde servidores, além de não terem os seus aumentos, de não ter respeitado o piso, os servidores sequer recebiam seus salários. Os servidores tiveram salários atrasados, tiveram indignidade de propor pagar com cesta básica o salário dos servidores. Esse é um passado sombrio, perigoso. Os mais antigos vão lembrar do que eu estou falando. Nós não vamos aceitar com que isso aconteça. O diálogo permanente, eu repito, a minha vice é a única vice que é servidora pública concursada por respeito a todos vocês. Muito bem, você servidor e servidora que nos acompanha nas redes sociais, não esqueça de compartilhar também nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp dos locais de trabalho essa entrevista que está sendo realizada hoje aqui nos estúdios do Sindserv com o candidato a prefeito municipal de Ponta Grossa, Aliel Machado. A gente retorna após o intervalo. Recanto do Servidor.
Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindserv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores. Retornamos com mais um bloco do nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Hoje, nos nossos estúdios, estamos recebendo o candidato a prefeito, Aliel Machado, que também é deputado federal. Agora, a pergunta, deputado, é em relação à saúde. A saúde agora que o senhor inclusive mencionou no bloco passado sobre a necessidade de reajuste salarial, inclusive para algumas categorias que vão fazer parte dessa introdução que nós vamos dar agora. Hoje, na saúde, nós temos um dos menores abonos salariais destinado aos profissionais do ESF, Estratégia de Saúde da Família. E nesses profissionais aí atendem a diversas categorias, assistentes administrativos, auxiliares de saúde bucal e também auxiliares de farmácia, os agentes de manutenção, enfim, uma gama de trabalhadores. A exceção desse abono salarial é somente os enfermeiros, médicos e também dentistas, que recebem outro tipo de abono salarial, que inclusive é garantido em lei. Só para você ter ideia, esse abono salarial hoje está no valor de R$ 162. Vem sendo reajustado conforme discussão e diálogo com o governo, mas há uma necessidade de reajuste mesmo. O que nós queremos saber é o seguinte: na sua proposta para valorizar esses trabalhadores, há algum tipo de projeto para que esse abono possa ser melhorado? Com certeza, nós precisamos valorizar e ter mais servidores. Quando você cita esses agentes, esse trabalho específico, nós temos um déficit também que precisa ser colocado aqui como uma prioridade para atender a população. Eu tenho o apoio da ministra da Saúde, que inclusive eu trouxe a Ponta Grossa. Lá na Secretaria Nacional de Atenção Primária do Ministério da Saúde, eu sentei várias vezes pegando os dados e informações, olhando a radiografia da situação de Ponta Grossa. Hoje nós recebemos cerca de 38 milhões de reais para o Programa Estratégia de Saúde da Família, de suas diversas áreas, anualmente. Mas Ponta Grossa tem a capacidade e o potencial de receber perto de 70 milhões de reais. E pela falta desses profissionais, presidente Play, por essa dificuldade de montar todas as equipes, Ponta Grossa está perdendo dinheiro, então está perdendo mão de obra, está perdendo profissionais e a população está sofrendo com isso. Nós vamos sim, no primeiro ano, reorganizar a casa, lembrando que a gente trabalha com um orçamento montado ainda pela atual administração, mas já no primeiro mês de governo, nós vamos fazer um levantamento sobre os custos e dívidas da prefeitura, nós vamos sim fazer um levantamento sobre os últimos anos daquilo que foi gasto de maneira errônea, desnecessária, para que a gente possa, de fato, aplicar o dinheiro no lugar correto, da maneira correta, com os profissionais corretos. A valorização de todos os servidores é essencial. E nesse ponto, eu queria aproveitar a tua pergunta para dizer que o problema grave hoje em Ponta Grossa é a saúde.
E a saúde está explodindo lá na UPA, ela está explodindo na necessidade de leitos, porque na unidade básica de saúde se perdeu a confiança. E se perdeu a confiança, porque os investimentos e o cuidado ao longo, não estou falando da administração atual apenas, na verdade estou falando principalmente das administrações anteriores, o caos e o problema da falta do cuidado com atenção básica de saúde, que é lá na unidade básica. É lá com o assistente bucal, é lá com o assistente administrativo, é lá com a equipe do programa Saúde da Família, é o não cumprimento de regras, como, por exemplo, o não pagamento do 14º para as agentes comunitárias de saúde, que era um direito que elas conquistaram e que nós brigamos lá em Brasília, a vinda de novos médicos, ou seja, uma estratégia de atendimento para que a unidade básica de saúde funcione como tal, fazendo o trabalho preventivo e aquele primeiro atendimento que cuida das pessoas antes que as doenças se desenvolvam, das doenças crônicas, das ações de encaminhamentos, do cuidado com a nossa gente. Portanto, nós vamos sim melhorar não só o abono, nós vamos discutir isso em conjunto com vocês, Play. O sindicato vai ser ouvido a todo momento. Nós vamos explicar toda a situação para encontrar as alternativas corretas e as mais ágeis para que a gente consiga ter um atendimento de melhor qualidade e o servidor estando satisfeito fazendo o seu trabalho. E, candidato, por falar em dívida, inclusive, a próxima pergunta é relacionada a essa questão. Hoje há uma regularidade no pagamento dos precatórios por parte do município, há uma certa uma responsabilidade em pagar esses precatórios. Na emenda constitucional, o senhor acompanhou, inclusive, a emenda constitucional 109, que postergou o pagamento dos precatórios para 2029, então os servidores que têm algum tipo de recebimento da prefeitura por precatório gerado vai receber até 2029, conforme for gerando as suas dívidas, né? A dívida projetada com a adimplência até dezembro de 2024, alguns dados importantes aqui, cerca de 161 milhões de reais. Os valores atualizados até junho de 2024. Nesses 161 milhões de reais, nós temos uma divisão entre 60% de dívida trabalhista e 40% de dívida comum aí que o município tem com outras entidades. O valor da parcela a partir de janeiro de 2025 chega basicamente a cerca de R$ 2.700.000 por mês, o que corresponde a 2,32% da receita corrente líquida do município. Na tua gestão 2025, se assim for eleito prefeito de Ponta Grossa, 2025 a 2028, você pagará em média em torno de 129 milhões de reais de precatórios. A pergunta basicamente é a seguinte: haverá da sua parte um compromisso, uma responsabilidade em manter os pagamentos precatórios sem a necessidade de que haja bloqueio judicial das contas do município? Novamente eu repito, quando acontece da situação do prefeito não cumprir essas determinações, porque não cabe ao prefeito tomar essa decisão, é uma determinação judicial, já aconteceu. Nós temos que cumprir porque o município sofre prejuízo. O município pode perder suas certidões. Quando o município perde certidão, o município perde investimento, perde recurso. O município fica no Serasa, popularmente falando. Fica ciprocado, como o povo gosta de dizer. Nós não podemos aceitar com que isso aconteça. Lembrando que a questão da postergação do pagamento dos precatórios levou em consideração servidores com problemas graves de saúde, levou em consideração servidores que tinham um percentual menor para receber e que aconteceu exatamente no momento grave da pandemia. Então, ali foi revisto o orçamento a nível nacional, algumas regras para poder enfrentar o momento da pandemia. Então, só para deixar muito claro isso, sempre tomando todas as decisões com muita responsabilidade, são ações importantes e pode ter certeza que não apenas pagando em dia, mas se a gente puder adiantar, se nós pudermos aumentar, isso significa pagar menos juros. Isso significa poder acertar antes e ter uma capacidade de investimento maior. Quando o município tira uma dívida da sua contabilidade, ele fica com uma capacidade de endividamento maior para poder fazer bons financiamentos. Qual é a dívida boa? É aquela dívida que você está trazendo melhoria, é aquela que você faz a ligação do bairro, é aquela que você consegue dar o aumento, como você citou, para os servidores, não apenas na questão salarial, mas o vale alimentação, o incentivo, a qualificação. Todas essas ações dependem do quê? De uma boa gestão e responsabilidade. E eu tenho, Play, alternativa muito positiva, que é o diálogo com o governo federal. Com o governo federal dialogando conosco, eu vou conseguir trazer investimentos importantíssimos em todas as áreas. Com isso, vou flexibilizar a questão do caixa do município para não desonrar nenhum tipo de compromisso. É compromisso nosso. Eu vou repetir em todas as perguntas aqui no sindicato. Eu tenho com o servidor um diálogo que começou antes de eu ter mandato.
quando nós estávamos juntos pelos movimentos sociais defendendo o direito dos trabalhadores. O servidor bem atendido, o servidor tendo aquilo que é de seu direito sendo respeitado, significa que o trabalho na ponta para a população, que é o maior interesse do prefeito, vai ser feito com qualidade. Eu quero o servidor alegre, feliz, o servidor se sentindo orgulhoso de ser funcionário da Prefeitura de Ponta Grossa, o servidor não precisando arranjar desculpa para não ir trabalhar, o servidor não olhando editais para trocar de concurso, para sair da Prefeitura. Eu quero que ele tenha orgulho de trabalhar para a nossa gente, orgulho de ser servidor da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Para que isso aconteça, ele precisa ter um prefeito com responsabilidade e com coragem. Coragem não nos falta. E esse diálogo e esse trabalho a gente vai fazer desde o primeiro dia do nosso mandato até o último dia junto com todos vocês. Inclusive, candidato, as condições de trabalho é tema da nossa próxima pergunta aqui, né? Nós estamos acompanhando e nós sabemos a rotina do trabalhador dia após dia, porque nós vivenciamos isso na prática e vamos à base também conversar com o trabalhador, e sabemos que existe aí em várias secretarias a necessidade de melhoria da infraestrutura física, tecnológica e também de segurança, para que a gente possa viabilizar a esses trabalhadores melhores condições de trabalho. A gente tem a necessidade, inclusive, por exemplo, de trazer os trabalhadores do Parque de Máquinas, o antigo Parque de Máquinas, na Secretaria de Obras, uma frota nova. E não é por frota nova só pela questão de ter um caminhão bonito para se dirigir, mas é que traga segurança para esse trabalhador. É que ele possa se sentir segurança com os instrumentos de trabalho que ele tem para poder prestar um atendimento com qualidade, que é o que a gente coloca e que a gente sabe que faz ao munícipe que usufrui do serviço da prefeitura. Nas unidades de saúde também nós temos grandes problemas, e nas unidades escolares, grandes problemas ultimamente, com agressões físicas a professores, a enfermeiros, a, enfim, profissionais da saúde, e isso é uma realidade do nosso município hoje em dia. Nos últimos anos há um grande esgotamento físico por parte de todos os servidores municipais, em decorrência da necessidade de olhar um pouco a mais para esse servidor em relação à valorização, e por isso que nós perguntamos para o senhor se, diante disso, quais são suas propostas e ações para proporcionar melhores condições de trabalho e também de saúde do trabalhador aos servidores públicos. Não apenas de saúde física, mas saúde mental. É um problema muito grave hoje, e com tudo isso, todos perdem. O trabalho preventivo, o cuidado, o respeito, o diálogo é o melhor caminho. E como deputado, eu tenho feito muitos investimentos para a valorização dos servidores, na questão que envolve, que cabe a nós, a infraestrutura. Nós compramos computadores e equipamentos para praticamente todas as unidades básicas de saúde do município, entregamos isso. O antigo hospital entregamos equipamentos novos. Na Guarda Municipal entregamos viaturas que começaram a trabalhar para o programa Maria da Penha, que tinha sido aprovado a lei e não tinha a infraestrutura, as viaturas para atender a população e também para dar condições dignas aos nossos servidores. Esse trabalho, Play, vai depender de um levantamento em todas as áreas. Nós vamos ter um trabalho em parceria de atendimento aos nossos servidores, uma priorização que nós faremos em relação ao atendimento de saúde, em que pese nós tenhamos hoje um aumento do atendimento nas unidades básicas de saúde com a vinda do programa Mais Médicos, ainda falta um aumento no atendimento, por exemplo, em relação à saúde mental. Uma das nossas propostas é criar um CAPS 24 horas a mais, mas é dar todo o suporte, tirando esse atendimento à população. Por que eu estou contando isso? Por que o servidor da unidade básica de saúde é agredido? Porque ele chega lá, não é culpa dele, e a população fica triste, revoltada de o servidor dizer que vai demorar 3 meses para ter consulta com o médico. Porque a população chega lá, vai sentar numa cadeira que está toda estragada, e aquilo revolta, e o servidor é o primeiro a levar o xingo, a ter esse enfrentamento com a população que está desesperada, que não podemos tirar a razão quando ela procura uma alternativa. Nós não vamos aceitar qualquer tipo de agressão, tanto por parte da prefeitura, dos agentes políticos que estarão conosco na administração, como nós não vamos aceitar de maneira nenhuma que o nosso servidor seja desrespeitado por quem quer que seja. Para isso, nós vamos desde o primeiro dia fazer um levantamento em todas as secretarias, em todas as áreas do ponto de vista estrutural, material, equipamentos, aonde que é necessário. A Guarda Municipal precisa de rádios transmissores. Os professores nas escolas precisam de uma atenção adequada, por exemplo, para se alimentar. O professor não pode se alimentar junto com o aluno lá na escola. Nós temos que resolver essa situação. Dia desses nós aprovamos uma lei em Brasília porque o professor não podia pegar o ônibus porque era ilegal para ir com o aluno até a escola. Tem outros problemas que infelizmente é uma ignorância, mas que
muitas vezes o serviço público não pode oferecer, nós vamos encontrar um caminho em diálogo permanente com vocês para resolver essas situações e atender essa situação grave dos nossos servidores. E todo o suporte técnico, psicológico, todo o suporte de equipe de profissionais para ajudar nos momentos difíceis também. É isso aí, você que está aí, não deixe de nos acompanhar, encerramos esse bloco e depois do intervalo voltamos com o último bloco de perguntas ao entrevistado do dia, deputado e também candidato a prefeito, Alial Machado. Não sai daí. Em junho de 1989, pela necessidade da criação e defesa dos direitos do trabalho, um grupo de trabalhadores iniciou a fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Hoje, o Sindicato dos Servidores é um instrumento de apoio, orientação e organização de classes e direitos trabalhistas para nossos servidores municipais. Além do atendimento administrativo oferecido em diversas áreas, os servidores contam também com serviços jurídicos na área trabalhista, previdenciária, tributária, civil, entre outras. A credibilidade da instituição tem origem em 3 pontos. O primeiro, por ser uma entidade autônoma e independente, tanto financeira quanto política. Em segundo, com uma gestão comprometida e dedicada aos seus associados. E terceiro, a luta pelo trabalhador pautada na seriedade, transparência e honestidade com todos os servidores filiados. Nesses mais de 30 anos de história, entre diversos desafios e momentos difíceis, tivemos grandes lutas, com notáveis conquistas e muitas vitórias, como a ação inédita da Hora Atividade, a manutenção do regime seletista e, a mais recentemente, o plano de cargos. Além do nosso objetivo principal em defesa do trabalhador, o Sindicerv oferece os convênios, em especial no atendimento à saúde e educação, que abrangem tanto os servidores quanto os seus dependentes. A inovação esteve sempre presente. Se antes o canhão informativo, que na época do jornal impresso, mantinha os servidores informados sobre todas as notícias do mundo do trabalho, hoje o canhão na web continua exercendo esta função de forma digital, com mais abrangência e acessibilidade. Esse é o DNA do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Essa é a fórmula que dá toda a credibilidade ao longo desses anos de muito trabalho e muitas conquistas. Retornamos então com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Hoje eu recebo aqui nos estúdios do Sindicerv, do Canhão na Web, o candidato Alial Machado, que também é deputado federal. Agora, deputado, nós vamos para uma pergunta voltada para a educação especial. Então, hoje no município nós temos as salas de recursos, onde lá dentro dessa sala nós temos profissionais capacitados, professores, que atendem as crianças que têm algum tipo de necessidade ali, tem algum tipo de atenção especial desses profissionais. Na sala de aula, com o regente da sala de aula, nós não temos profissionais, professores para acompanhar essas crianças na sala de aula, mas nós temos estagiários que ficam ali até 5 horas para realizar esse atendimento dessas crianças. O que ocorre é que, na medida que essas crianças estão na sala de aula, há uma necessidade de atenção especial por parte do professor, inclusive regente, e isso acaba sobrecarregando os professores. Então, essa é uma necessidade com o município e que nós entendemos que há uma relevância muito grande porque acaba acarretando em vários problemas ali no dia a dia do professor com o aluno e com essa criança que necessita dessa atenção especial. A pergunta basicamente é relacionada a contratações e se haverá proposta de contratação de professores capacitados para que atenda esse público em nossas unidades escolares. Play, esse é um dos maiores desafios dos gestores no mundo inteiro e aqui no Brasil também. O número de crianças é muito maior do que o número diagnosticado. A gente percebe que muitas vezes o serviço público evita até diagnosticar, porque você tem que dar o acompanhamento. Preocupado com isso, nós já começamos a auxiliar nessa situação. Como parlamentar, nós trouxemos recursos para a ProAuti, que em Ponta Grossa é uma instituição que atende crianças do espectro do autismo, e nós conquistamos uma obra de fundamental importância para o acompanhamento do tratamento, que é um centro de reabilitação. Uma obra que vai custar em torno de 11 milhões de reais, já está autorizada. A Universidade Estadual de Ponta Grossa está fazendo a licitação e lá nós vamos ter
psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, para atender as crianças, os idosos, mas essa demanda de reabilitação tão importante. Voltando para as escolas, nós precisamos fazer um trabalho integrado entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Porque hoje sobrecai sobre os professores esse atendimento especial às nossas crianças, que precisa de um suporte de saúde também, que muitas vezes não acontece. Eu, quantas vezes participei de rifa e bingo de professores ajudando famílias carentes para poder ter a receita amarela, para poder tentar marcar um neuropediatra. Nós vamos amenizar essa situação, nós vamos fazer a contratação de serviços que vão dar qualificação e acompanhar os nossos profissionais de saúde através de um convênio com o Pequeno Príncipe. Nós vamos ampliar o trabalho junto à ProAlt e sim, nós vamos contratar novos tutores, nós vamos contratar mais profissionais, porque a demanda é muito grande, porque hoje o professor fica doente, os pais ficam doentes, a criança não desenvolve, tudo por uma trava. É um momento muito crítico em relação a esse tipo de situação, não só em Ponta Grossa, é um problema que nós temos em diversos lugares, e nós vamos ter também uma clínica especial para atender esse tipo de demanda. É algo que a gente está estudando nas últimas semanas, fomos olhar em cidades que já o fizeram, isso vai dar um suporte com salas sensoriais, um local adequado. Claro que nós temos uma demanda da cidade inteira. Antes de tudo isso, no desenvolvimento do nosso governo, já no primeiro ano, eu, junto à Secretaria de Administração, junto à Secretaria de Educação, vou priorizar a vinda de novos profissionais, concursos públicos específicos. Nós precisamos de mais profissionais, de mais tutores. Esse é um problema gravíssimo que atende às nossas crianças e vai ter toda a nossa atenção para que ele seja resolvido. Vamos lá então, agora a pergunta é sobre Vale Alimentação e Database, candidato. Então, nós no último histórico bem atual agora da implantação do Vale Alimentação em 2022, pela primeira vez, depois de muito tempo solicitado ao município de Ponta Grossa, por parte do sindicato, também dos trabalhadores, foi implantado em meio a uma manifestação o Vale Alimentação no valor de R$300 iniciais. Nesse mesmo ano, candidato, nós também tivemos a aplicação da database, num reajuste de cerca de 2%, aos servidores municipais também. Em 2023, o reajuste do Vale Alimentação ele foi atualizado para R$330 e a database teve uma atualização de 4,18 somente para os trabalhadores com plano de cargos. A justificativa do governo nesse ano foi de que os outros trabalhadores que não tinham plano de cargos foram contemplados, então, com a implantação em 2023, em maio, do plano de cargos, que agora está em vigência pela 14648. Em 2024, o reajuste atualizou, então, para R$450 o Vale Alimentação e foi aplicada uma database de 3,5 para todos os servidores. Esse reajuste de 330 para 450 representou, em média, 36,37% de reajuste ao trabalhador. Nós fizemos uma pesquisa pelo site do DIEESE e nós observamos, nessa pesquisa que fizemos, que a alimentação básica de uma família hoje está girando em torno de um custo de cerca de R$800 a R$900. A pergunta básica é relacionada ao Vale Alimentação e a gente quer saber se, ao decorrer do seu mandato, esse Vale Alimentação ele pode chegar ou ultrapassar o valor de R$1.000 e se a database terá também um reajuste real em prol dos trabalhadores do município. Bom, eu não vou prometer o que não é possível de ser feito. Ao longo de todo o mandato existem muitas situações variáveis que não dependem apenas de Ponta Grossa. Dependem do quadro da economia nacional, dependem dos repasses, das ações, etc. O que eu posso dizer a vocês é que já em 2016 eu tinha me comprometido com Vale Alimentação de R$500, em 2016. Porque o Vale Alimentação é uma oportunidade de corrigir injustiças, você não tem ali um impacto em relação ao custo da folha, que muitas vezes inibe o prefeito de dar um aumento salarial maior do que aquilo que ele gostaria de dar. E eu repito aqui, a valorização do servidor é o caminho para entregarmos uma gestão de qualidade para as pessoas. Muitos agridem os servidores, basta olhar. Olhem, em alguns meses, o que todos os outros candidatos estavam falando sobre as pautas que estavam em Brasília, que envolvem os servidores. Não se levantaram para defender os servidores. Nós estávamos lá defendendo os servidores. O que eu garanto a vocês, nós vamos ter sim reajuste do Vale Alimentação em termos muito positivos.
Não quero falar de valores específicos porque eu não montei o orçamento do ano de 2025. Nós temos regras a serem cumpridas. Agora que nós vamos trazer uma valorização muito significativa, nós vamos fazer e trabalhar em todos os momentos para que a reposição salarial seja feita de maneira digna e que atenda às necessidades dos servidores. Eu tomo um cuidado, Play, porque nós temos categorias específicas que precisam de uma atenção um pouco maior. Quando a gente fala em números e porcentagens para toda a categoria dos servidores, a gente pode também estar incorrendo em algumas injustiças. Antes de aumentar o salário daquele que ganha já 15 mil reais, nós temos que cuidar, por exemplo, do servidor administrativo que está ganhando tão pouco. E ali fazer uma valorização maior. Então, depende por categoria. Nós tivemos aí um avanço que nós reconhecemos em relação ao plano de cargos e carreiras, em que pese alguns segmentos, como os agentes de trânsito, os agentes administrativos e alguns outros, precisem de uma atenção melhor em relação a isso. Temos obrigatoriedade de cumprir pisos nacionais, como é o caso das agentes comunitárias de saúde, que eu defendi em Brasília, que eu ajudei a aprovar essa valorização, o piso nacional da educação, que eu ajudei a aprovar em Brasília esse tipo de recurso, inclusive ajudei para que o Fundeb, eu repito aqui, queriam acabar com o Fundeb e nós estávamos lá para que isso não acontecesse, queriam fazer uma desvinculação de receita que seria extremamente perigosa e nós estávamos lá de olhos atentos para que não acontecesse da maneira que queriam fazer. Isso por si só já demonstra o meu compromisso. Quando eu fui presidente da Câmara, eu dei um aumento de mais de 34% dos servidores nos valores. 34%, eu fiquei 2 anos lá. Compromisso com os servidores e principalmente em combater as injustiças. Vamos lá então. Agora a pergunta está relacionada à FGTS e também ao regime jurídico seletista e estatutário. Na década passada, candidato, nós tivemos vários problemas em relação ao não pagamento da FGTS, o que gerou, de fato, também várias dívidas ao município com os trabalhadores, servidores municipais. Além de tudo, também, além da discussão e do não pagamento da FGTS, houveram discussões nos governos passados sobre a mudança de regime de seletista para estatutário. No seu governo, nós perguntamos então, haverá manutenção do pagamento rigoroso do FGTS e também da não troca do regime seletista para estatutário? Todas as ações que nós fizermos serão combinadas com o sindicato, dialogada com os servidores, daquilo que é positivo, que ajude o município, a população e os servidores. Não vamos atrasar o pagamento do FGTS porque isso causa prejuízo para o município. Eu vou repetir aqui. Quando você atrasa uma dívida, você tem que pagar juro. Quando você atrasa uma dívida, você fica com a certidão negativa, você fica negativo. Você não pode buscar investimento e recurso. Quanto de recurso Ponta Grossa já perdeu porque nós tivemos gestores irresponsáveis. Gestores que de tão irresponsáveis não pagaram sequer salário dos servidores ou tinham medo, lá no final do ano, no 13º, de que o dinheiro não cairia sobre a conta dos servidores. Nós vamos seguir o que determina a lei, nós vamos pagar em dia o fundo de garantia e todas as obrigações patronais, valorizando e dialogando com os servidores. Em relação ao regime, o que está conquistado pelos servidores nós não podemos alterar. Eu acho equivocado você vir de cima para baixo como tentaram. E quando tentaram fazer isso, eu estou falando da administração do prefeito anterior, atacaram o sindicato. Para desmobilizar, atacaram quem defende o direito do trabalhador. Fizeram daquilo uma politicagem barata. Nós não podemos aceitar que se repita essa receita. Nós temos que ter um diálogo com muita transparência, contando ao servidor a verdade, o que está acontecendo. E uma das ações importantes que eu achei no atual governo positiva foi o PDV. Porque o PDV ali deu uma oportunidade para o servidor, aquele que tinha um pouco mais de experiência, que queria usar essa experiência talvez na área privada, dando oportunidade para que a gente reorganizasse algumas das áreas que já não faziam mais sentido, como algumas décadas atrás. Ações importantes no diálogo. Então, quando é feito no diálogo, na transparência, ouvindo representantes dos trabalhadores, a coisa é feita de maneira muito mais amigável e positiva para todos. Eu repito a vocês, a minha vice-prefeita é servidora pública concursada há 30 anos. Professora da rede municipal, deu aula na rede municipal, concursada enquanto assistente social, trabalhou na guarda municipal, ou seja, está ligado umbilicalmente aos servidores
E dentro do nosso plano de governo, que nós acoplamos muitas das questões que ela estava preparando, então, enquanto candidata que era, nós trouxemos para valorização. E as pessoas conhecem a minha origem, o meu trabalho, a minha história, o meu respeito e o que nós já fizemos em defesa do servidor. Nas votações em Brasília, nesses anos tristes que nós tivemos. Inclusive quando queriam proibir aquele servidor que aposentou de continuar na prefeitura. E eu estava lá brigando para defender o servidor. Esse é meu jeito de agir. Encerramos então o nosso terceiro bloco de perguntas ao entrevistado do dia, deputado e também candidato a prefeito, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Aliel Machado. No próximo bloco, o candidato volta com as considerações finais. Não sai daí, a gente retorna já já. Olá, servidores. Retornamos então com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. E agora eu agradeço em nome de toda a diretoria e de todos os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa à disposição do candidato a prefeito municipal, Aliel Machado. E o senhor tem agora 3 minutos para suas considerações finais, candidato. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e quero falar diretamente com você, servidor que está me ouvindo, e com a sua família. Eu sou um candidato que experimentei e precisei dos serviços públicos. Da agente comunitária de saúde que atende minha casa, da professora na escola municipal que cuidou de mim, do médico que cuidou da minha mãe, da minha família, dos meus filhos, de entender que o serviço público vai muito além de uma categoria. O serviço público é a união da prefeitura para atender a população. Com esse conhecimento, com esse respeito, nós temos hoje na eleição uma decisão muito clara. Ou nós continuamos como está, voltamos ao passado, ou a gente aposta no futuro, em alguém que tem um comprometimento e que é uma oportunidade, que é o que eu estou pedindo a vocês. Eu tenho experiência de ter sido presidente da Câmara, vereador, 3 vezes deputado federal, de conhecer a realidade da nossa cidade da maneira mais profunda. E eu sei que vocês, junto conosco, me ajudarão a fazer a melhor administração da história da nossa cidade. Eu tenho 35 anos de idade, mas tenho muita experiência de vida, pelo sofrimento e tudo que eu passei. Nós temos, por premissa, colocar como prioridade número 1 com vocês o diálogo, o respeito, a divisão de responsabilidade. Quando a gente faz as coisas juntos, a gente erra menos. Quando a gente cria o diálogo, a gente não é agressivo, a gente aprende. Vocês têm muito para nos ajudar. Eu conheço a prefeitura, conheço as secretarias, conheço a realidade da nossa cidade. E sou o único que passei por todas essas experiências, que é o sofrimento da nossa população. A falta de investimento ao longo de todos esses anos, a falta de infraestrutura, de valorização, do diálogo, os ataques que aconteceram, prejudicaram muito a cidade de Ponta Grossa, as pessoas que precisam de atendimento e principalmente os servidores que estavam lá na ponta tendo que enfrentar tudo isso, muitas vezes sozinhos. Aquele passado, onde não se pagava salário, onde eram feitas agressões, perseguições, não vai mais acontecer. Nós vamos ter uma nova administração, nós vamos ter um novo jeito de dialogar. Nós vamos olhar para a valorização salarial, lá, começando pelo Vale Alimentação, onde a gente pode priorizar aqueles que mais precisam. Lá com a nossa zeladora, com a nossa merendeira, com os nossos professores, os nossos guardas municipais, os agentes de trânsito, os nossos médicos, as equipes da saúde, as agentes de saúde, as agentes de endemias e todos os profissionais que vão nos ajudar a fazer uma cidade melhor. É por isso que a nossa coligação é Ponta Grossa em primeiro lugar. Muito
Muito bem, agradecemos a presença do candidato a prefeito de Ponta Grossa, Léo Machado, e também agradecemos a presença de todos vocês que acompanharam a entrevista. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp dos locais de trabalho. Até mais.